Como a professora falou anteriormente, o AG1 significa comer junto. É o momento sagrado que faz no coletivo, onde juntos uma comunidade se alimenta ao corpo e o espírito. Espero que todo mundo esteja bem alimentado, vatapá maravilhoso, risoto incrível, né? Incrível mesmo. Muito obrigado. Salva de palmas, gente. Antes de começar, eu quero agradecer ao grupo GPEI e eu vou chamar aqui também os monitores, os colaboradores, para vocês conhecerem um pouquinho, deixar um pouco mais descontraído, até chamar a nossa convidada. Quero agradecer a Ayla Mello, acadêmica do curso de Pedagogia. Para vocês conhecerem também um pouquinho o cara que está tirando foto aí, fez as artes, as músicas, Juan Felipe, técnico em teatro, cenotécnico e acadêmico do curso de licenciatura em teatro. A equipe está ficando bonita. Olha só, colaboradora do NEAB e do projeto Afrocientista, secretária do Centro de Atividades Sociais da Periferia, acadêmica de licenciatura em Sociologia, Tairine Batista. Mestre em Educação e especialista em Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, professora em Letras, Dorinha Prego. Especialista em Educação à Distância, professora mestre em Letras, Eucilene Cativo. Técnica administrativa, graduada em História e mestra em Propriedade Intelectual e Transferência em Tecnologia para a Inovação, a Josiane dos Santos. Oi? Está em viagem? Quero agradecer a acadêmica do curso de jornalismo, Júlia Pontes, que está aqui também tirando fotografias, e ao apresentador de eventos culturais, como Quadra Junina e Toada, membros do Centro Acadêmico de Jornalismo, CAJAB, e acadêmico do curso, eu, Augusto Souza. Gente, essa aqui é a nossa equipe. Durante o curso inteiro, vocês vão poder contar com ajuda, colaboração, dúvidas. Não deixarem um pouquinho doido, tá? Mas a gente está aqui para ajudar vocês, tá bom? Então, esse é o nosso... Oi? As meninas? As acadêmicas. Cadê o nome delas? Está aqui? Olha, gente, perdão, que aqui é tanto papel. Jussiane de Souza, Camille Pantoja, Selene... Selene o quê? Selene e Esmeraldina. É isso? Gente, deu um... Salva de palmas pra galera. Ali, ó. Lá no canto. Lá no cantinho. Só um minutinho que tem mais gente. Tem que ligar, professor. Segura. Isso. Toma esse aqui. Bem rapidinho, né? Nós chegamos nas mestrandas. Esmeraldina Santos, mestranda pelo PPGED, é a mestranda com mais juventude acumulada, né, do programa. Vou chamar o Anglerson Pinheiro, que é Eliat. Anglerson Pinheiro, também mestrando pelo PPGED. São os meus filhos acadêmicos, esses. O Anglerson já é mestre, agora já concluiu. Temos o meu ex-orientando de iniciação científica, mestre em Sociologia pela Universidade Federal do Minas Gerais, Wesley, né, que está aqui também conosco, integra o nosso GPEI. E temos mais 2 mestrandos do PROFEI, que é o Programa
em Educação Inclusiva, a professora Jussi Raquel, professor Cláudio Afonso, doutor em Psicologia, e mais o nosso Marcelo Correia, que também é mestrando do PPGED. Então, esse é o corpo do GP, e nós temos o nosso egresso também, doutor Enilton, que também é egresso do programa de pós-graduação do nosso mestrado em Educação. Então, esse time... E eu tenho aqui, e quero chamar a Cleidiane Colins, que foi minha orientanda no CEP, que é o nosso curso de especialização em política educacional, e hoje ela está mestranda da Universidade Federal do Paraná, não é? A nossa macapaense que está brilhando, não é? Fora. E essas pessoas são os nossos futuros intelectuais, não é, do nosso Estado, que estarão aí, assim como a água, abrindo caminho, promovendo as mudanças que a gente tanto anseia, juntos e irmanados com todos vocês. E essa equipe toda garbosa veste Alica Brands, deputada Cristina Almeida. Todos ficaram com água na boca por esse figurino, viu, nossa querida deputada Cristina? Aí vem aqui agora para fazer a foto oficial, né, com essa belezura toda, a professora Suzana, né, na promoção, 50% da Alica, patrocinadora. Para quem faz o curso, está com 50%, né? Oh. É isso aí. Essa é a nova equipe, né, que vocês podem contar, que fizeram todo esse projeto. Só lembrando que a gente veste a Alica Brand, né, patrocinada pela Cristina Almeida, né? Tem a Lauriane Almeida, Vama Paz, Valesca Queiroz e mais 6 costureiras, né? E tem a criadora da marca, que é a Cristina Almeida. Muito obrigado por vestir a gente. E a gente espera para o fim incrível como esse aqui, hein? Entendeu? Eu quero um outro look. Entendeu? Tem que vir... Oi. Se é para pedir, tem que pedir logo, né? Olha só. Bom, então a gente vai iniciar com a nossa palestrante de hoje, com a professora que vai ministrar a aula magna. Atuante nos seguintes temas: relações raciais, mulheres negras, violência contra a mulher, movimento social negro e antirracismo. Chamamos para iniciar a aula magna a professora pós-doutorada Jocelina da Silva, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Tem que trocar essa pilha. Quem pisa em terra alheia, pisa no chão devagar, pisa no chão devagar, pisa no chão devagar. Quem pisa em terra alheia, pisa no chão devagar, pisa no chão devagar, pisa no chão devagar. E é assim que eu chego aqui, pedindo agô, pedindo licença, pedindo maleme aos ancestrais, a Exu, que me deu o poder da fala e do convencimento, a Ogum, Oxóssi, Ançã, essa galera toda que segura minha onda,
e pedindo licença também às professoras e professores mais velhos dessa casa e que foram responsáveis, segundo eu aprendi quando estava ali, por trazer, em primeiro lugar, essa discussão sobre a questão racial dentro desse ambiente universitário. E, sem dúvida, aprendendo como eu aprendi com Nina Lino Gomes, que o Movimento Negro educa, pedindo licença também às ativistas, que foram as primeiras que eu conheci aqui em Macapá, do Movimento de Mulheres Negras, do IMENA, pedindo licença para essa minha conversa com vocês hoje. Bom, elas meio assim, desatentas, começando a melhorar, estava morrendo de frio, meio desatenta, e só depois que a professora queria falar, é que eu fui olhar a programação e vi que o tema já estava na programação. Eu falei, vixe, o que eu faço agora para não ficar feio, nem ficar repetindo o que certamente o professor vai falar muito mais tempo. Uma outra coisa também que eu queria, então eu já estou me desculpando por isso, porque quem está no curso vai dizer, mas o mesmo tema, porque a dona aqui é meio fora de área às vezes. A outra coisa que eu queria dizer é o seguinte, essa é uma discussão que a gente tem feito já, acompanhada de uma professora que infelizmente faleceu, mas que talvez vocês conheçam, professora Azoilda da Trindade, professora Mauri Mendes. A gente andou Brasil afora fazendo essa discussão, quando a lei de 635 ainda estava no ventre de muitos de nós. E aqui a gente então fazia como um mini curso, horas e horas. Vai fazer em, sei lá, o que, 50 minutos, né? Então é o poder da síntese, né? Mas já sabendo que eu estou ficando tranquila, porque daqui a pouco o tema vai voltar. Por favor. Eu vou ler, porque daí de longe talvez não dê para ler. É um conceito de Martinez Etiazabal, que é uma pesquisadora... Desculpa estar de máscara, eu andei meio, mais ou menos, de saúde, então por isso que eu estou de máscara. Mas, bem, viu? Martinez Etiazabal é uma essa questão racial. E aí ela diz o seguinte, que raça é um conceito fluido e historicamente específico. Seu significado é fruto de teorias, interesses sociais da época em questão. Da época, esses termos podem ter outros valores e conceituais. Então, o que a gente está querendo dizer é o seguinte, que ser preto não é ser preto todo tempo, todo lugar, todo momento. Um exemplo. Eu moro no Rio, e aí, uma vez, recebi em casa, tinha um evento lá, era a LASA Internacional, então, veio um bando de gente de vários lugares do país, tinha um grupinho mais conhecido, eu, para me exibir, para me se amostrar, como dizem os meus amigos cearenses, resolvi fazer uma peixada. Aí, já que sabe como é, né? Boca livre, um leva outro, de repente, pintou lá uma dona. Eu vou pedir licença a uma das pessoas aqui presentes, porque eu acho que é importante ilustrar o que eu quero dizer. Você, companheira, por favor, pode levantar? Só para as pessoas verem o tom de pele que eu quero dizer que estava lá em casa. Só isso, muito obrigada. Então, apareceu lá uma senhora com esse tom de pele, um rasta aqui embaixo, bem mais gordinha do que eu estou agora, aí mais ou menos seus 40 anos, e aí, quero saber quem é que está na minha casa, né, claro. Aí fiquei sabendo que esta dona era uma afro-alemã. Então, mulher preta, a Alemanha tem preto? Tem. E aí ela vai contar a história. A mãe dela era uma mulher branca alemã. E o pai, um homem negro, de pele escura, nigeriano.
Quando ela estava lá na adolescência, mais ou menos, isso, o nigeriano morando na Alemanha, eles se separam. Ele volta para a Nigéria e, lá chegando, ele casa com uma nigeriana, faz outra família, nigeriana de pele escura e tal. E ela está lá com a mãe na Alemanha. Essa altura, ela não tem como não saber que ela é negra, né? Talvez se ela estivesse no Ceará, ela seria morena, mas lá não tinha dúvida de que ela era preta. E aí, o que acontece? Eu vou ficar falando muito do Ceará, não é por implicância, não. É que eu vivi 15 anos trabalhando no Ceará, então eu sempre faço esse comentário. Se tiver algum cearense aí, vai dizer, pô, por que está falando do Ceará assim? Para explicar. Gosto muito e tenho grandes amigos lá até hoje. E aí, ela já virou ativista do movimento de mulheres negras na Alemanha, porque existe. E ela, um certo momento, ela briga com a mãe e resolve, vou morar com o papai. As coisas, né? Então, ela sai da Alemanha, uma mulher negra, e quando ela chega na Nigéria, ela vira a filha branca do pai nigeriano. Porque lá ela não estava sendo vista como negra. Afinal de contas, ela era filha de uma mulher branca. Eu sou uma contadora de causos. Eu contei esse causo simplesmente para ilustrar um pouco o que diz a senhora aqui, que diz que é um conceito fluido, um conceito que se transforma com o tempo. No momento sócio-histórico é uma coisa ou é outra, né? Num determinado momento, quando se dizia que fulano é preto, automaticamente, ou negro, automaticamente era alguém escravizado, não tinha dúvida disso. Né? As categorias estavam coladas. Hoje a gente bota na justiça e bota para quebrar, se não der os cascudos antes de levar para a delegacia. Né? Não estou dizendo para ninguém fazer isso não, né? Só fiz um comentário. Então, é disso que a Marinês está falando. Depende do discurso. Então, a luta por ações afirmativas, que é o tema que a gente está discutindo nesse curso, é uma luta de um determinado momento em que se entendia que os direitos eram os mesmos para todas as pessoas. A gente mais adiante vai falar um pouco a partir de que momento, do ponto de vista de categoria teórica, passa a ter espaço para essa discussão. É criado um momento, como é dito ali, valores sócio-retóricos e conceituais. Eu sei que tem um instrumento que eu falei aqui para o rapaz, ele me olhou assim como se eu fosse uma pessoa de outro planeta, que eu falei, você tem um pendrive? Ele só faltou dizer, o quê, minha tia? Não falou porque sabia que a professora Piedade não ia gostar, né? Mas o olho dele falou. Se alguém tiver esse negócio aí, é só copiar, porque vai estar disponível o curso todo aqui. Eu vou deixar aqui. Mas não precisa ficar copiando, tá bom? Ah, ainda tem a história do sem vírus, claro. Por favor, a próxima, querida. A próxima. Bom, desculpem eu ter colocado essa frase em inglês. Vou explicar por quê. Não é porque eu seja nega besta, não. Até sou, mas não é o caso. Eu quis colocar em inglês para chamar a atenção onde foi que eu aprendi essa expressão. Algum tempo atrás, eu estava numa reunião lá de irmãs gringas religiosas, e elas abriram o encontro, era um encontro de uma semana, abriram o encontro com essa atividade. Já tem quase 10 anos isso, eu nunca mais deixei de fazer isso cada vez que eu abro um bate-papo. Diga o nome dela. Diga o nome dela no sentido de que você vai citar uma pessoa e essa pessoa tem uma história. Essa pessoa é uma mulher. E essa pessoa é uma mulher negra. Então eu quero pedir a vocês, cada pessoa aqui presente, escreva o nome de 3 mulheres negras que de alguma forma marcaram a vida de vocês, em qualquer momento. Ah, pode ter sido ontem, pode ter sido há 200 anos atrás. Por favor, escrevam. Enquanto vocês escrevem, eu quero falar dessa senhora. Essa é a doutora Maria Aparecida de Matos. Ela é professora da Universidade Federal do Tocantins. E por que eu trago a professora? Porque ela me dá a oportunidade de falar de um evento que me parece que quem está
discutindo a questão da heteroidentificação, precisa estar consciente. A gente tem até um texto aí rolando pela internet que fala disso, porque eu, que estou desde o final de 70 discutindo essa questão, descobri porque eu precisei produzir esse texto, que é o seguinte: no âmbito das universidades públicas, estaduais ou federais, municipais, também das privadas, hoje também em algumas escolas de ensino médio, hoje até em escolas municipais, você tem um negócio chamado Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, ou um nome parecido, Núcleo de Estudos Afro-Indígenas. A gente vai falar disso a partir de amanhã no curso. Mas essas pessoas são as novas representações do movimento social negro dentro da universidade. Porque são pessoas que estão contribuindo para a luta antirracista, mas também lutando contra o epistemicídio, lutando contra o presente ideário das teorias brancocêntricas no âmbito universitário. Trazem novos ares, novas reflexões. Então, diga o nome dela: Maria Aparecida de Matos. Próximo, por favor. Diga o nome dela. Essa é a doutora Zélia Amador de Deus. Está certo? Está escrito certo, não está? Ah, ok. Então, ela é, eu já vi que muita gente conhece, né? Grande referência na luta antirracista no âmbito do movimento negro, mas, sobretudo, no âmbito da universidade, no momento que tinha um bando de gente que não estava nem pensando em fazer isso. A gente ainda era estudante de calça curta, não na idade, mas só estudante, né? Porque tem quase a idade dela, devo ter. Mas, de qualquer forma, diga o nome dela: Zélia Amador de Deus. Próximo, por favor. Amador. Diga o nome dela. Vamos lá. Piedade Vieira. Vamos lá juntos? Piedade Vieira. Dispensa, né? Comentários e apresentações. Mas, sem dúvida, eu já sabia e hoje reforcei, como ela mesma disse, alguém já estava fazendo alguma coisa nesse sentido nessa universidade e ela vem se somar e vem acrescentar. Isso é extremamente importante, que talvez tenha sido muito mais difícil para a Zélia, que entrou no momento que ninguém estava fazendo isso, né? Por favor. Pode passar. Estamos aí de novo. Esse negócio vai aparecer toda hora, porque eu quero muito deixar marcado isso. Fluido, transformante, historicamente específico. Que é isso? Na época que Lélia Gonzalez, lá nos anos 70, dentro da universidade, falou disso, sofreu muito mais do que eu sofro hoje, 40 anos depois. Continuo sofrendo. Mas eu já tenho hoje alunas de mestrado e doutorado que estão fazendo o que eu fiz lá atrás, que foi um pouco mais difícil, que agora começa a abrir. Por quê? Porque é um momento que há um interesse, discurso social, né? Há uma época que consegue perceber essas retóricas, esses conceitos. Então, é muito importante que a gente perceba isso para pensar a questão racial. Pensar que são diálogos e reflexões que dialogam todo o tempo com o momento sócio-histórico em que aquilo está acontecendo. Dialogam todo o tempo com o ambiente político, ideológico, regional. O meu pós-doutorado eu fiz discutindo a questão das mulheres negras na América Latina, olhando para Peru, Argentina e Uruguai. A questão das mulheres negras organizadas, esse é o meu olhar. Movimento de mulheres negras, Peru, Argentina e Uruguai. Aí você chega no Peru e você vai encontrar as mulheres negras contando situações que sofrem na rua, simplesmente por andar na rua. Você vai dizer: não, mas eu também já passei por isso. Eu também passo por isso. Mas eu passo por isso, talvez, não sei, 5 vezes no ano.
As mulheres do Peru passam isso todos os dias. Tem um texto de uma delas, eu posso mandar a bibliografia depois, tem um texto de uma delas, que é um texto ficcional, mas que fala de uma realidade. É uma mulher que sai de casa no bairro dela para ir no mercado. Então ela vai falando no texto todas as violências que ela vai sofrendo. Sua nega gostosa, sua puta, vou te dar um dinheiro para ir lá para minha casa. Ah, você está assim, mulher negra é triste porque nunca comeu meu pau. Desse jeito, hoje. Então, o final do texto é tanta violência que ela vai sofrendo. Tem um momento que ela vai por uma rua, os caras vão seguindo do carro, acompanhando o passo dela. Ela, então, atravessa a rua e vai pela contramão. Eles voltam pela contramão para poder continuar perseguindo-a. Eu nunca passei por isso. Então, assim, eu não estou dizendo que aqui é melhor e lá é pior. O que eu quero dizer com isso é que há, ainda naquele momento lá, um momento sócio-histórico que permite que esse tipo de discurso, que esse tipo de teoria, de atitude, esteja presente, sem que haja um mínimo de revolta. E quando a gente vai lendo esse texto, vai conversando com as mulheres organizadas, todas dizem a mesma coisa. Não, é desse jeito mesmo, é assim mesmo. Eu fazendo pesquisa numa biblioteca lá, parece um cara, um coroa, negão bonito, pintoso, começou a me olhar. Eu falei, opa, né, vou sair bem daqui, porque imagina, né? Vou sair do Peru arrumado. Dessa vez eu desencalho. E o cara insistiu, ele começou a insistir muito. E eu entrei e ficou do lado de fora esperando. Aí eu comecei a ficar preocupada. Estiquei o braço, peguei o primeiro táxi para qualquer lugar e comentei com as amigas. Elas disseram, é assim mesmo. Ele quer entender por que às 10, 11 horas da manhã, uma mulher preta, com cara de pobre, de bunda grande, está na biblioteca. Não está estudando. Está lá querendo pegar homem, usando a biblioteca como desculpa. Então, é disso que a gente está falando. Então, quando a gente pensa que preto é ser preto mesmo tempo, mesmo jeito, mesmo lugar, não é não. O racismo tem milhões de nuances. Temos que ter cuidado para não cair na armadilha de que lá é melhor ou aqui é pior, não é isso? Dói do mesmo jeito. Agride do mesmo jeito, mas ele está presente. Por favor, querida. Aí a gente tem essa frase, né? A frase de Angela Davis. Dizem que é de Angela. Eu confesso que ainda não li nenhum texto que diga isso. Deve ter, mas eu não li. Mas todo mundo diz que é dela e não é dela. E aí, o que me chama a atenção não é a Angela Davis. É essa menina que eu quero falar. Estou eu em casa, assistindo a televisão. Acabou de acontecer no Rio de Janeiro a 40ª Bienal do Livro, que é um evento mega bombástico. Milhões de pessoas durante 10 dias, um lugar enorme, tudo muito grande, e muito famoso, muito tudo isso. E as escolas levam as crianças. Aí a Globo vai lá entrevistar uma menininha preta, claro, tinha que ser de escola pública, tem que ser da escola pública num bairro bem longe, bem distante, tem que ser de escola pública de um bairro cheio de traficantes, porque senão não tem graça, né? E aí vai entrevistar a menina sim, um fenômeno, solta à vontade. O que você achou? Ah, eu achei ótimo. Gostei muito. Aí ela estava com um livro, que é um livro Menina das Águas, de Elaine Marcelina, que conta a história de uma mãe de santo, mãe Beata de Iemanjá, quando era criança. E aí, o que você achou? Ah, achei muito bom, porque fala da Beata e tal, e diz que a gente não pode ser racista, e a menina repete a frase. Gente, isso é para a gente ter certeza que acabou o racismo. Como é que uma menina com esse perfil todo é capaz de falar tão bem, tão inteligentemente, tão brilhantemente, e uma frase tão sofisticada? Assim é o racismo. Faz a gente ter certeza de que acabou. Porque na minha época, nem pensava quanto vai ser Bienal, livro, nunca. Ah, então não tem mais racismo. Que é outra coisa que a gente acaba repetindo muitas vezes, e sem se dar conta, a gente se coloca contra
a política a que a gente acredita. Se não tem mais racismo, para que precisa de banca de identificação? Acabou, está tudo resolvido. Né? Então, são aquelas armadilhas daquilo que a gente falava lá. Daqui a pouco eu vou deixar vocês falarem, tá, gente? Porque eu não posso ficar falando o tempo todo, não. Por favor. Bom, essas histórias todas, esses causos todos, eles estão muito baseados em pensamentos teóricos. Porque essa é uma das outras falácias que dizem para a gente que teoria não serve para nada. Teoria é invenção de branco, teoria é invenção de europeu, teoria não serve para nada. Mas foi uma teoria que disse que essa parede, para que a gente possa estar bem aqui, tenha que ser branca e não vermelha. Imagina esse auditório todo com a parede vermelha, a gente horas aqui. A gente vai aprendendo sem ter estudado exatamente isso. Alguém teorizou sobre isso. Eu estou no mercado lá esperando para pagar, acabei de comprar tudo, não tem nada para fazer, estou esperando na fila, aí tem um chocolatinho lá, eu já levo. Isso é calculado. É o consumo por impulso. Tem uma teoria que diz isso. Porque se esse chocolate estivesse lá na hora que eu estou comendo carne, eu estou correndo, que eu tenho horário, não sei o quê, eu vou lá lembrar de chocolate, isso é besteira, bobagem. Mas quando ele está ali, que eu estou calma, é a hora que eu vou adquirir. Claro que eu dei 2 exemplos que não tem absolutamente nada a ver com raça, simplesmente para que a gente, eu sei que todos nós sabemos disso, mas eu só estou relembrando, que teoria afeta o nosso dia a dia. Nesse sentido, quando a gente vai pensar teoria racial no Brasil, voltando a dizer, essa é uma conversa que dura horas. Eu fiz o resumo do resumo do resumo. E aí eu não conseguia cortar os slides, eu falei, vou perguntar só o nome dos caras, porque senão vai dar meia-noite, eu estou aqui, o povo vai começar a me jogar ovo, né? Vestido novo que eu comprei para aqui, não vai pegar bem e levar ovo, então é melhor parar antes. Então, vamos lá. Gobineau é um cara que vocês certamente vão ouvir falar muito dele na aula de teoria. É o primeiro cara que senta para escrever sobre teorias raciais. Tem uma amiga que diz assim, é o primeiro que tem horas bunda, porque antes era na fala dos ensaístas e tal. Ele cria uma teoria, então ele passa a ser uma referência nesse sentido. O cara é francês, e ele também é muito importante para pensar Brasil. Daqui a pouco eu vou pensar teorias raciais no Brasil. Eu entro nele. Ele vai escrever, então, uma obra intitulada Ensaio contra a Desigualdade. Gente, desigualdade. Olha que palavra, ó, que agora a gente está falando toda hora. Tem um barco lá atrás. Só que ele não está falando a partir de dados, como a gente fala aqui. Ele está falando que ele está muito preocupado com a questão da mistura das raças. Por quê? O trabalho dele, ele vai dizer que existe desigualdade em termos de raças. Existem raças superiores e raças inferiores. Então, primeiro que senta para descrever isso. Antes a gente ouvia dizer, ele põe lá, como dizia minha avó, põe no jamegão lá. E aí, quando ele faz isso, ele dá oportunidade para que o mundo tenha, então, material escrito para comprovar aquilo que todo mundo já sabia, que branco é mais legal, mais importante, mais bonito, mais inteligente, mais tudo do que preto. Todo mundo já sabia disso, o cara foi lá e escreveu. Olha que maravilha, agora a gente tem onde se pegar. Agora não é mais a partir do meu achismo. Por que ele é importante? Isso é o meu poder de síntese, tá? Por que ele é importante para pensar Brasil? Em determinado momento da vida dele, ele era um diplomata, e ele vem ao Brasil. O Brasil, a gente está falando a capital que era o Rio de Janeiro, né? E fica amigo do imperador. E ao ficar amigo do imperador, ele vai, então, já começar a instilar, já ali, aquilo que cá dos anos 30, anos 20, anos 10, virou política pública, que é
tem que embranquecer esse povo. Tem preto demais aqui. Então ele dizia, todos os brasileiros são muito feios, mas muito feios. Bonito só é o imperador. Claro, amigo dele, né? Ele não ia dar esse mole, né? Esperto ele. Então, isso que a gente depois vai estudar, como branqueamento da população, como incentivo a trazer os europeus para poder acabar com esse bando de preto e de indígena, Gobineau é um dos grandes pilares para isso. E aí a gente vai ficando com isso. E aí, de repente, a gente tem outros caras que vão refinando mais. Eu não coloquei o nome ali, porque se colocasse eu ia ter que falar e não dava tempo. Mas um desses caras é um inglês que ele vai dizer o seguinte, ele vai refinar a teoria de Gobineau. Ele vai dizer, tá certo, é verdade que o branco é superior, é verdade que abaixo do branco todo mundo é menor, é verdade, segundo Gobineau, que os negros são levados à degenerescência, ou seja, são degenerados. Gente, eu tenho certeza que o policial lá do Rio de Janeiro não leu Gobineau, mas o cara sabe disso. Tudo que é preto que ele vê, ele já sabe, isso aí está mal, mete fogo porque não tem jeito. É disso que eu estou falando. Teoria, ela continua acontecendo mesmo. Eu tive uma professora no Museu Nacional, Geralda Seifert, e Geralda Seifert dizia o seguinte, existem os teóricos, existem os científicos e existem os divulgadores científicos. Quais são os divulgadores científicos? A novela, o cinema, né? Aqueles livros que o povo escreve mais ou menos, que fica inventando mais histórias assim que a gente acaba daqui a pouco assimilando como sendo verdade. Eu estava batendo um papo na aula outro dia e uma aluna falou assim, professora, na novela das 6, o Pilar está vivendo um padre, e esse padre é da tribo Macumbais. Existe a tribo Macumbais? Gente, eu fiquei com tanta raiva de mim, porque eu assisto a novela e eu nunca fui pesquisar se é verdade ou se é invenção do autor. Juro, também não dá, né? Ou vê novela ou vira, né? É isso, né? Então, vai divulgando umas teorias. Se essa tribo existe bem, se não existe, a gente daqui a pouco vai estar dando aula para as crianças e falando da tribo Macumbais. Com certeza. Porque se a Globo falou, deve ser verdade. Imagina se a Globo vai mentir. E na voz de um cara sério, né? Imagina, a gente... Então, dentro disso, a gente chega em Nina Rodrigues. Nina Rodrigues bebe. Desculpa eu só ter colocado homem, e além de homem branco, exceto Nina Rodrigues. No olhar nosso hoje, ele seria um homem negro, ou no olhar da minha avó, dentro daquilo que a gente viu da Jaçabal, que os termos mudam, né? No olhar da minha avó, ele seria mulato. No olhar da minha vizinha, ele seria moreno. Mas branco ele não era. Isso aí, pelo menos, tem certeza. E Nina, então, bebendo essas teorias do século XIX, na Bahia, ele vai, então, dizer que o Brasil estava mesmo, como diz o Vigor, Gil do Vigor, lascado. Estava lascado. E lascado em que sentido? Não no econômico, ele está falando lascado por quê? Porque tem uma maioria negra, e uma maioria negra com tudo que Gobineau falou. Se Gobineau só falou, o Nina foi pesquisar baseado nas teorias de Gobineau. E o pior que deu certo. Onde é que ele foi olhar? Ele foi olhar nos manicômios. Quem é que estava lá na Bahia? Né? Manicômio. Imagina, se for lá hoje vai ser maioria de preto, imagina naquela época. Aí, tá vendo? É isso mesmo. Tudo que é preto é dado a doenças, por conta da mistura de raças. Aí ele vai para o candomblé, vai para Macumba.
Onde é que tinha mais preto na macumba? Quer dizer, hoje eu acho que não tem mais tanto assim não, né? Mas na época, onde tinha uma raça danada de preto, era no candomblé. Religião animista, religião de povo atrasado. Viu? Gobineau estava certo. E aí a gente começa, então, a desenvolver a teoria do pessimismo racial. Ele não está sozinho, tem mais uns outros caras com ele. Mas ele é a grande referência. E o que é mais importante, ele é professor da escola de medicina. Gente, se até hoje a gente acha que o que o médico falou é verdade, né? Então, mande comigo, gente, eu vou ter que operar. Mas por que você vai ter que operar, minha filha? Vai lá no Pai de Santo, toma um negócio de um chá, um banho, que o negócio resolve. Não, o médico falou. E depois que o médico falou, vai lá no pastor, reza o negócio. Não, né? A palavra do médico ainda hoje tem poder. Você imagina um cara que é doutor, professor de filosofia, fazendo pesquisa e bebendo num cara francês. É verdade absoluta. Isso, então, serviu para contaminar muito das teorias médicas. Até hoje, a gente ainda tem muito dessas teorias extremamente racializadas e afetando a nossa saúde. Pouco depois dele, veio um cara chamado Silvio Romero. Isso tudo é brasileiro já, né? Aí o que o Silvio Romero vai dizer? Olha, realmente está mal, a gente está com problema. Só que Silvio Romero vai beber numa outra teoria que a minha tesoura tirou, só vou falar, que é darwinismo social. O que é o darwinismo social? Então, o Silvio Romero é um pessimista, mas um pessimista que vê saída. Para Nina não tinha saída, estava lascado e lascou mesmo. Para Silvio Romero, bebendo no darwinismo social. E o que é darwinismo social? Todo mundo lembra da teoria de Darwin? Charles Darwin, o Darwin sozinho. Vamos lá, ver se vocês passaram bem lá ou se colaram. O que é? Quem diz aí para mim o que Darwin falou? Como é que é? A lei da evolução das espécies, né? Então, ele está falando de plantinha e de bichinho. Darwin só falou de planta e bicho. Eu estou errada. Se eu estiver errada, por favor, se alguém da biologia, se me fazer passar vergonha, me fala logo, eu já passo aqui, pronto, acabou, já aprendo. Por que é importante ressaltar que ele só falou de bicho e planta? Mas na teoria dele, ele vai dizer então que tem espécies superiores e espécies inferiores. E se misturar, vai melhorando, né? A galera pega essa teoria e joga essa teoria, isso lá na Europa ainda, e joga essa teoria para pensar pessoas. Então, cria-se a teoria darwinismo social. Darwin não tem culpa disso, tá? Alguém aproveitou as ideias dele. Alguém que tem nome, é que eu estou adiantando aqui. Nisso, está lá na Europa. O Silvio Romero, porque a Europa, quando o Silvio Romero está falando isso, que é já no início do 20, a Europa já deixou isso para lá, já tem um outro cara falando outra coisa que daqui a pouco eu falo. Mas o Silvio Romero, bebendo em coisas de 50, 70 anos antes, vai dizer assim, olha, tem uma saída. Que tal a gente incentivar realmente a vinda dos arianos para cá? Isso já estava acontecendo. Só que ele vê o seguinte, era difícil, era caro, não sei o quê. Ele começa, então, a estudar dentro do Brasil. Será que é todo mundo tão lascado assim? Vamos olhar. Então, ele começa a descobrir que a gente tem um tipo de branco que dá para dar uma misturadinha e melhorar. Então, ele começa a falar dessa mestiçagem a partir de dentro. Já que a mestiçagem a partir dos de fora, que ele continua dizendo que é importante, mas que era mais demorada, mais cara. Então, ele cria uma outra teoria, que é essa da mestiçagem dentro de casa. Então, esses tem mais uns dois aí, mas esses dois são os principais desse momento do darwinismo, do pessimismo, desculpem, em relação à população nacional.
Aí, aqui depois do francês, já no finalzinho do 19, início do 20, tem um cara de nome Franz Boas. Franz, F-R-A-N-Z, e Boas, o nome já diz. Quem é Franz Boas? Franz Boas é um cara judeu, radicado nos Estados Unidos, antropólogo, que vai fazer o estudo dele, as teorias de doutorado, estudando os indígenas nos Estados Unidos. Quando ele chega lá, ele vê tanta representação cultural que ele vai dizer, não, pera lá, porque ele era da galera evolucionista que acreditava que misturando com o tempo o povo ia melhorando. Só que quando ele chegou lá e viu a cultura indígena tão avançada, ele falou, não existe uma cultura só, existe mais de uma cultura. Então, na palavra cultura, ele acrescenta um S. Esse S faz toda uma diferença no pensamento teórico sobre raça no mundo. Diferentemente de hoje, que a gente ainda estuda a raça como uma coisa em separado, naquele momento da sociedade mundial, estudar raça estava ligado a desenvolvimento, mais ou menos desenvolvimento do Estado Nacional. Interferiu, quando a gente vai estudar os Estados Nacionais, principalmente nas Américas, e na América Latina sobretudo, a gente vai vendo como essas teorias interferiram na construção, na retórica, na construção política, social, populacional e na retórica de construção do Estado Nacional, porque a mestiçagem era o grande gargalo. Né? Então, Franz Boas, quando traz essa ideia de que não tem mais raça superior e inferior, o que tem é cultura superior e inferior, ele não deixa de ser um evolucionista, mas ele já não olha mais para a raça, olha para a cultura. Isso lá, finalzinho de 19. Pagou preço caro por isso, perdeu o cargo da Associação Internacional de Antropologia, enfim, foi meio que degradado. Por que eu estou contando essa historinha toda? Por causa desse cara aqui, ó, Gilberto Freire. Preciso que me digam a hora, hein? Porque eu adoro ficar contando casos, daqui a pouco, meia-noite, os ovos começam a voar. E aí, o Gilberto Freire foi fazer o doutorado dele lá nos Estados Unidos. E aí, ele diz, mas não escreve. Os caras que comentam o Gilberto Freire, diz que ele sempre falou disso. Claro que eu não li a obra dele inteira, mas eu li um pouco da obra dele. E li também muitos dos seus comentaristas, que dizem que ele nunca escreveu sobre isso, mas ele afirmou. Escrevendo ou não, quando você estuda Boas e depois vai ler Gilberto Freire, se ele não escreveu, ele copiou, porque é o cara. Por que Gilberto Freire vira essa unanimidade até hoje? O presidente passado falou disso, né? O presidente atual, que é legal, que a gente ama, não sei o quê. Sempre dá uma escorregada no negócio da mestiçagem. O Brasil é um país dos 3 povos. Todo mundo acredita nisso. De esquerda e direita, de amarelo a cor de abóbora, todo mundo. A gente é misturado. Gilberto Freire é que traz essa teoria. A gente estava no momento do Gil do Vigor, do lascado. Gilberto Freire diz assim, não é isso não. Nós temos culturas, e culturas importantes, especiais. Nós somos 3. O português que veio para cá, gente fina, cara legal, gostou de dar umazinha com as pretas, nem racista ele era. Já estava acostumado a ver preto lá, porque em Portugal tinha lá os mouros. Então o cara estava em casa, que bobagem, gente. Então, melhor que veio para cá da Europa foram os portugueses. Os negros que vieram para cá, não eram quaisquer negros, não. Os negros sudaneses, a melhor estirpe dos negros. A gente bebe nisso até hoje.
quando a gente vai ler sobre cultura, sobre religião de matriz africana. Todo mundo tem certeza que o candomblé queto da Bahia é o melhor candomblé que poderia ter no Brasil. Ninguém tem dúvida disso. Eu posso até não ser do candomblé queto, mas quando eu vou ler, está lá. Todo mundo escreve sobre isso. Está bebendo nessa história. Eu até posso não dizer para minha mãe de santo que ia pegar mal, porque afinal de contas ela é o de Umbanda, eu não vou dizer para ela que eu acho que o candomblé é mais importante. Mas no fundo eu penso, porque está lá escrito em algum lugar. Então o que eu estou fazendo assim com essas mini brincadeirinhas? Reforçando de novo o quanto teoria, eu sou suspeita porque eu sou teórica de verdade, gosto de ser, atinge o nosso dia a dia, até numa coisa tão nossa, que é a nossa religiosidade. Para o bem e para o mal, né? Então, o Freire, o terceiro quem é? São os indígenas. Ele não fala muito dos indígenas, não dá essa bola toda, fala um pouquinho lá. Eu estou falando do livro Casagrande Senzala, que é a sua grande referência, né? Escreveu outras coisas, mas um livro publicado já nos anos 50, publicado em mais de 20 diferentes línguas, nos anos 50. Você imagine hoje. Então, a gente sai da época do pessimismo e entra na época do culturalismo. Aí tem outro cara aqui, Arthur Ramos. Arthur Ramos é assumidamente um médico, mas também um etnólogo, um antropólogo. Arthur Ramos é o primeiro a estudar os grupos negros que vieram para o Brasil. E ele faz com dedicação, com atenção. O trabalho dele é seríssimo. Mas lá no fundo, fica sempre a ideia. Os negros que vieram para cá, não era negro perrapado nesse sentido de qualquer um, não. Era negro, como dizia meu pai, negro sim senhor, negro dos bons. O que é negro dos bons? Melhor cultura negra que tinha na África. Então ele repete isso. Então, esses caras... Arthur Ramos não faz tanto sucesso, porque ele não era tão, usando a expressão de hoje, tão midiático como era Gilberto Freire, mas quem não bebia em Freire, bebia em Arthur Ramos. De qualquer forma, os dois nos davam um refresco. Nossa, a gente não está mais condenado ao subdesenvolvimento, usando a expressão de hoje, né? Bom, então isso vai ficar girando em vários ambientes. A gente, amanhã, quando for falar de movimento negro, a gente vai ver como isso estava presente também no discurso dos ativistas de um determinado momento do movimento negro. A gente está acusando? Não, a gente está dizendo que discutir e pensar raça é dentro de um cenário histórico, cultural, científico, acadêmico, político, né? Aí a gente vai dar um pulo. Esse pulo é aqui, ó. Anos 70. Desculpe, não, anos 70, desculpe, anos 50. O que acontece nos anos 50? Final de 48 a 52, 53 no máximo. Hã? Não, eu gosto assim. Estou até esperando ela perder o gelo. Obrigada. Muito obrigada. Projeto Unesco. Tudo isso que a gente está vendo até aqui a gente viu produtos de ensaístas, né? O único que pesquisou pesquisou mais foi Arthur Ramos. O Projeto Unesco é o primeiro momento em que se vai estudar a questão racial no Brasil a partir de estudos de campo, estudo de caso, entrevistando pessoas, estudando informações em diversos lugares. Agora, observem bem que ano foi isso, 48, 52. A Segunda Guerra Mundial, tinha acabado em 1945, então 3 anos antes. E o que aconteceu aí? Aconteceu que aquilo que Franz Boas disse lá atrás, que a questão não é racial, que a questão é cultural, a guerra botou por terra. Por quê? Um cara chamado Hitler chegou e falou, olha, é verdade, sim, tem superior e inferior, inclusive no meio dos brancos. Tem branco, sim, senhor, e branco
como dizia meu pai, é preto tu e preto sim senhor, né? Tem branco tu e branco sim senhor, nem todo branco é branco. Então, o que se viu então? As teorias raciais estavam de volta ao mundo. Porque não ficou só na Alemanha, né? Se a gente até hoje tem seguidor de Hitler, gente, imagina naquela época. E aí o projeto Unesco começa a olhar para o Brasil. Porque o Brasil, o livro famoso de Gilberto Freire, já rodou o mundo, já está rodando o mundo, e já disse para todo mundo que o Brasil é um oásis de paz, de tranquilidade, de harmonia, né? Que preto e branco se dá super bem, que não tem tensão racial. Então, vamos lá ver de perto esse negócio, se é tão bom assim, vamos lá ver qual é o mistério. E dentro desse oásis tem um outro oásis, o oásis do oásis. Qual é o oásis do oásis? Bahia. Né? Então, vai todo mundo estudar a Bahia. Aí, na Bahia, nessa altura, tem um cara chamado Tales de Azevedo, que é um antropólogo. Isso, Tales é antropólogo, e muito famoso como pesquisador na Bahia, muito respeitado no âmbito da academia. Então, pede-se a ele que faça estudo. E aí, uma coisa importante, esses caras nunca se encontraram para estudar juntos, né? Eu vou falar logo do Rio de Janeiro, que eu vi que eu não coloquei ali, senão eu vou esquecer. Aí, nessa altura, está acontecendo a história de sociologia de São Paulo. Mas no Rio de Janeiro, eu não anotei ali, desculpem, foi Costa Pinto, tá? Costa Pinto. Eu vou chegar no Rio. Mas então, nesse mesmo período, né, final dos 40, início dos 50, está sendo formada em São Paulo, está sendo formada a Escola de Sociologia de São Paulo, que depois virou USP. Na Escola de Sociologia tem lá um professor muito importante, francês, chamado Tales de Azevedo. Tales de Azevedo foi um cara que participou da Semana de Arte Moderna, então era uma referência intelectual no país. Eles aí começam a dizer, olha, estudar as relações raciais na Bahia, que é um estado agrário, é uma coisa. Estudar relações raciais em São Paulo, um estado desenvolvido, moderno, fabril, é outra coisa. Aí o povo fala assim, então tá bem. Vamos dar um dinheiro aí para vocês pesquisarem em São Paulo. Quem está lá na Unesco organizando isso tudo é o próprio Arthur Ramos. Arthur, isso já à frente, muito depois que ele fez as pesquisas dele, que as pesquisas dele foram nos anos 30, isso que eu estou falando já é final dos anos 40. Mas o cara está mandando um pedaço, já está na Unesco e tal, e ele é muito amigo. É importante falar essas coisas para que a gente perceba o quanto, como dizia o senhor Buarque de Holanda, as relações no Brasil definem uma série de coisas, inclusive teorias raciais, que vão influenciar na construção do Estado Nacional. Por isso que eu estou contando essa historinha de comadre. O pai do Costa Pinto é muito amigo do Arthur Ramos. O Costa Pinto já é professor na Universidade da Guanabara, que depois virou o UERJ hoje, então uma referência nacional e internacional, e Costa Pinto diz, não, eu também quero saber desse negócio. Então, fica Tales de Azevedo, da Bahia, Roger Bastide é o professor, Florestan Fernandes aí é aluno de doutorado, que depois vai virar professor de Fernando Henrique. E não é à toa que Fernando Henrique Cardoso, obrigado, que Fernando Henrique Cardoso, é no governo dele que saem as primeiras discussões, as primeiras leis, ou o primeiro decreto que não se queira dar, sobre ações afirmativas. Não é no governo Lula, é antes, tá? Importante pensar isso. Estou falando assim, não sou anti-PT, não, ao contrário, tá? Só para dizer que as coisas têm seus lugares várias vezes. E aí, o que acontece? Tales de Azevedo, olhando a Bahia, vai dizer que não tem racismo. Ele vai estudar na universidade,
ele vai estudar os retratos de professores e de alunos e chega à conclusão de que não tem racismo. E que o pouco que tinha, enfim, não tinha. E vai estudar também nos clubes sociais. Interessante que o livro dele, se a gente lê com os óculos de hoje, a gente vê que tem racismo, mas ele conclui que não tem. Ele vai dizer, por exemplo, ele vai estudar também os clubes sociais, que é uma coisa muito presente da sociedade. E chega lá, ele vai dizer que são clubes que só tem brancos e os poucos negros que tem são homens casados com mulheres brancas. Mas ele não vê racismo nisso, né? Bom, o Roger e o Florestan vão estudar principalmente olhando, conversando com os movimentos negros paulistas daquele momento. Porque a gente está aqui, a gente está aqui nos anos 50, é todo um povo remanescente da Frente Negra Brasileira, que foi um movimento extremamente importante no Brasil. Em São Paulo, por exemplo, acho que toda quinta-feira se reunia numa determinada praça mais de 11 mil pessoas negras. Tinha Frente Negra em várias cidades do interior, Frente Negra na Bahia, Frente Negra em Pernambuco, isso que se estudou até agora, né? Porque se procurar tem muito mais. Há quem diga no Rio de Janeiro, mas não tem grandes pesquisas sobre isso. Então, quando você lê o livro, você vai vendo que eles colocaram em pé de página, não analisaram, só colocaram em pé de página. Você vai vendo a importância do movimento negro informando a ausência de políticas e uma série de várias denúncias. Costa Pinto, no Rio de Janeiro, ele foi falar principalmente porque, nesse momento, estão sendo organizados três importantes congressos dos negros, um em São Paulo, mas 2 no Rio, puxado pelo Teatro Experimental do Negro de Abdias do Nascimento. E aí, Costa Pinto vai conversar principalmente com essas pessoas. Tem um livro do próprio Abdias do Nascimento, que é uma referência muito importante do movimento negro, que a gente vai ver amanhã. E se alguém souber o nome do livro, me ajudar. Do Negro Brasileiro. Enfim, vou lembrar daqui a pouco. Nesse livro, o Abdias vai dizer o seguinte, que o Costa Pinto participou do primeiro Congresso Negro Brasileiro, em 1950, e passou a mão em vários dos relatórios dos grupos, em grupos, né, para discutir, ele teria assinado vários deles. No trabalho de Costa Pinto, no Rio de Janeiro, Costa Pinto vai dizer assim, olha, não tem racismo, não. O que tem é um bando de negro revoltado, inclusive Abdias do Nascimento, ele usa textualmente, que, na verdade, o que ele quer é se promover, porque ele vem candidato nas próximas eleições. Enfim, o que eu quero dizer com isso? Dependendo de com que autor a gente trabalhe, dependendo de com que escola teórica a gente trabalhe, a gente vai olhar para o mesmo objeto e chegar a conclusões diametralmente opostas. Então, só para pensar, a gente já sabe disso, porque todos nós aqui já estudamos em algum momento, já ouvimos falar disso. Se é verdade que não tem verdade absoluta, do ponto de vista teórico, é que não tem mesmo, né? Bom, aí a gente chegou nos anos 70. Gente, que horas são? Posso mais 15? Porque o horário é 20, né? Estou sabendo. Genocídio do negro brasileiro. Muito obrigado, professor. O genocídio do negro brasileiro deve estar disponível aí em PDF por aí afora. Vale a pena ler. É um dos momentos mais radicais dele. Em 15 eu acabo, prometo. Nos anos 70, a gente vai ter um outro cara aqui, que esse sim, esse é o trabalho que dá, esse é o autor, que vai dar subsídio ao que a gente está fazendo aqui hoje. Sem ele, a gente não estaria aqui. Com toda a luta do movimento negro, porque eu tenho um texto também jogado por aí na internet, que o título é mais ou menos assim, Cotas Raciais, uma luta que vem de longe.
Então, tem lá alguns achados que eu fui encontrando, já dos anos 30, a galera pedindo direitos de estar presente e tal. Tem um jornal, nesse meu texto eu não falo disso, mas tem um jornal O Exemplo, publicado no século XIX em Porto Alegre, pela população negra organizada. E esse jornal, eles lá já pedem políticas específicas para os negros no âmbito da escola. Século XIX. Mas, por que Rasenbauer que acaba sendo o cara? Branco, argentino, porque ele vai trabalhar com a ideia de desigualdades raciais a partir dos dados do IBGE. Entendeu? Até aqui era reivindicação, era denúncia, não sei o que. O cara pega os números e diz, ó, tá aqui, ó. Ele pega os dados do IBGE de 70, dos anos 70, ele vai analisar ali por 75 por aí, e ele vai apontando o não lugar da população negra. E aí uma das afirmações que ele vai fazer é o seguinte: uma das coisas que garante, primeiro ele aponta o dado e realidade. E o que torna isso possível? Ele vai dizer, a ausência de status da população negra. A população negra não carrega em si status. E é verdade, né? Ainda hoje. Imagina, aquela preta ali, toda bonita, maquiada, sei o quê, brinco não sei de quê, professora. Dá para ser um monte de coisa, né? Até que ganhe mais dinheiro que a professora. Mas professora, sei não. Porque o status não está junto. Agora, vem uma moça da mesma idade que ela, tão bem arrumada quanto, cabelo não sei o quê, brinco não sei o quê, que de repente é a moça que ajuda ela na casa dela. Mas aquela moça, porque ela já carrega isso. Né? Quer dizer, a cor da pele dá a ela o direito de estar num patamar superior e a outra de estar num patamar inferior, independente do que é a realidade. Então, ele traz isso. Ele traz os dados do IBGE e traz a reflexão sobre a ausência de estados. Estou aí nos meus 10 minutos, tá? Quando a gente chega em Durban, Conferência Mundial contra o Racismo e Discriminação Racial, Xenofobia e Discriminações Correlatas, que também, só esse nome já daria uma discussão interessante, 2001, que acabou apagada, ela ficou muito apagada no mundo por conta de que as Torres Gêmeas aconteceram 2 dias depois do final da conferência. Me lembro que o professor, um grupo de nós, voltando de Durban, quando aconteceu, a gente estava dentro do avião. Quando a gente desceu em São Paulo, todo mundo, os Estados Unidos estão em guerra, estão acabando com os Estados Unidos. A gente começou a ficar assustado, vai acabar com o aeroporto aqui também. E agora, meu Deus, eu moro no Rio de Janeiro, como é que eu vou chegar lá? Ainda estou igual a pé. Juro, o tumulto, o nervoso, a insegurança, era desse jeito. Quem é que vai pensar depois disso em conferência sobre preto? Foi, dançou. A conferência, a ONU fez, acho que 8 conferências sociais. A primeira, a de meio ambiente, foi em 92, todo mundo lembra, todo mundo fala. A de 2001, só preto fala, ou povo preto, sabe? Esses amigos brancos, assim, que não tem o que fazer, que fica amigo da gente, esse povo fala dessa conferência. No mais, ela foi esquecida para o mundo, porque havia um outro tema mais importante. Racismo já é um tema complexo, né? Que a turma quer esquecer mesmo. Mas ele traz uma categoria interessante, que também ficou muito pouco estudada. Eu gosto de falar que está pouco estudada, porque eu sei que está numa plateia aqui que o povo está sempre, né, ávido de estudar coisas. Ó, isso aqui é um negócio bom pra caramba. Discriminações agravadas. O que são discriminações agravadas? Aquilo que todo mundo já sabia, mas não estava escrito desse jeito. A gente no movimento negro está cansado de saber disso. Que é o seguinte: fulano é homem, negro, gay, pobre, nortista. Dançou, né? É disso que eu estou falando.
as discriminações vão se acumulando em camadas. O que deflagra, dentro dessa teoria, é o fato de ser negro. Mas não podia ser negro e não ser viado? Não podia ser negro e ter nascido em São Paulo? Não podia ser negro e ser rico? Pô, cara, mas junta tudo isso aí. Então, na hora da luta, por que foi possível pensar nisso em Durban? Por conta daquilo que eu falei do nome. A conferência, o próprio nome já fala dos acúmulos de discriminações. Quando ele fala de discriminações agravadas, dá a oportunidade de pensar em tudo isso. A gente que trabalha contra o racismo, é bom estar atento para isso. E lembrar que essas discriminações vão se reunindo. E aí isso nos dá uma responsabilidade grande de ter que pensar e elaborar e saber de todas elas. Quase impossível, né? Mas é isso, né? Dentro daquilo que a Martinez nos fala, das diversas teorias, a gente tem várias outras hoje para pensar. Eu tenho um amigo que diz assim, racismo é racismo. Esse negócio desses nomes aí é só para enganar a gente. Mas, tecnicamente, eles existem. Racismo estrutural, racismo institucional, racismo ambiental, racismo recreativo, racismo individual, racismo por denegação. Eu vou entrar no último. Esse racismo por denegação é uma expressão de Lélia Gonzalez. Então, Lélia produziu os textos dela nos anos 70, início dos 80. Final de 80, ela já não estava produzindo mais. E ela vai falar desse tipo de racismo. O que é de racismo por denegação? É o que finge que não vê. Sabe, aquele seu amigo que você está sendo discriminado, ele nem percebeu. Gente, foi mesmo. Nem notou, né? Nem percebeu. Você passou por uma situação de racismo e o amigo que é, às vezes, um grauzinho mais claro que tu, que acha que é branco, não percebe. Então, ela vai chamar isso de racismo, ela vai usar essa categoria falando do movimento feminista. Mas nós podemos pensar nela hoje, né? Aí depois também tem aquele amigo que, de repente, fica sabido demais. Eu tenho uma amiga assim, que ela ficou sabida demais. Eu vou falar o nome porque ela sabe que eu digo isso dela. Manuela, minha amiga Manuela, branca portuguesa, mas está no Brasil desde muito jovem, está com seus 70 anos, somos amigas há quase 40. Foi descobrindo as coisas. Hoje é uma aliada, traz essa questão para dentro da universidade, enfim. Aí um dia a gente estava, só para encerrar com uma conversinha, um caos, que eu não ia perder a chance, a gente estava no Congresso da RAM, reunião de antropologia do Mercosul, em algum país da América Latina, não me lembro bem qual, mas enfim, um país da América Latina. Aí estávamos nós lá, nós duas, no boteco, no intervalo, bebendo água, claro, imagina, né? No intervalo da conferência, e aí chega uma amiga, duas amigas, sendo uma delas professora negra, duas amigas negras. Aí essa amiga negra é professora e tal, mas é meio fora de sintonia. Ai, como é que está aí? Como é que está esse restaurante? Estão tratando vocês bem? Aí Manuela e eu olhando, normal. Eu só vou logo perguntando, a amiga negra dizendo, porque eu não dou sorte com garçom, eu não dou sorte. Todo mundo sabe que você não dá sorte com garçom, né? Só ela que não. Aí a minha amiga branca, que ficou sabida demais, não dá sorte o quê, menino? Isso é racismo, você é preta. Deus do céu, não era para falar, entendeu? Porque, enfim, essas coisas. Mas a gente tem também esses amigos que viram aliados, né? Ainda tenho 5 minutos? Bom. Todo mundo lembrou de alguém, né? Tem jeito, a gente tem. E que bom que tem, né? Que bom. Racismo estrutural, racismo institucional, a gente tem ouvido falar bem, né? A gente dá para... Qualquer gulgada a gente acha. Acho que o que é mais comum e que eu queria chamar a atenção para realmente ficar quietinha, é esse aqui, racismo individual, que é o que a gente fala toda hora dele, parece que só tem ele. Eu nunca fui discriminada,
Então, não existe racismo. Eu sou preta, desde que nunca me discriminaram. Sabe quem usa isso? Toda vez. Olha que já aconteceu comigo várias vezes, deve ter acontecido com vocês também. Está num lugar que tem pessoas africanas de pele negra discutindo racismo. Aí, rapaz, bicho pega. Porque eles vão logo dizer, não, mas vocês estão discutindo racismo aqui na América. Na África não tem racismo, somos todos pretos. Sabe por que dá espaço para isso? Porque não está levando em consideração o racismo estrutural que se abate sobre todo o continente. O continente africano já está condenado ao racismo por uma questão de estrutura global, mundial. Então, por isso que o cara não precisa nem precisa se sentir individualmente. Está lá. Então, se eu nunca fui discriminado individualmente, não quer dizer que o racismo não exista. Ouvi isso ontem, de um aluno quilombola, que a universidade não dá apoio nenhum, quilombo da Marambaia, no Rio de Janeiro, um quilombo da Marinha, que para entrar é uma loucura, os residentes sofrem para caramba para conseguir entrar. Um horror. Aí começamos a falar de racismo, o garoto, do alto da sua sapiência de seus 19 anos, olha para mim, vocês têm aqui na cidade, lá no quilombo, mas não tem isso não. Como é que é, meu filho? Vou morar lá hoje. Onde é que é? Aí eu digo assim, jura que lá não tem? Não, professor, às vezes. Aí começou, né? Vai, sem brigar com ele, só na brigadeira. Porque tem que respeitar, né? E tal, enfim, ele acabou chegando à conclusão, sabe, também não ia me dar confiança de dizer que tem, porque não vai me dar essa moral, né? Mas é isso. Esse, a meu ver, é um dos mais perigosos. Porque a gente só olha para si e deixa de perceber a ambiência em torno. Por favor. Tem mais uma, não tem? E aí a gente volta a essa bendita tela. Vou pedir licença para ler de novo. É um conceito fluido e transformante, embora historicamente específico. Seu significado é fruto de teorias, interesses, discursos sociais da época em questão. Segundo a época, esses termos podem assumir outros valores retóricos e ou conceituais. Não, calma que não acabou não. Mentira, enganei vocês. É o seguinte, vocês se lembram que eu pedi a vocês que escrevessem as três. Eu queria que uma pessoa falasse de uma mulher negra em 3 segundos, das 3 que escolheu. Escolha uma, por favor, para contar para a gente. Vamos lá. Sim, senhor. Pois não. Uma de Santos foi pioneira, uma parte que trouxe a Nina do Maranhão, e que era muito minha amiga desde criança, desde molequinho. E como eu sempre usei óculos, ela me chamava de Oclinho. Mãe Dulce Costa Moreira. Diga o nome dela. Mãe Dulce Costa Moreira. Muito obrigada. Uma outra pessoa? Vamos pegar só 3, pois não. Essa pessoa que eu me refiro, ela se chamava, eu não sei o nome todo, eu era muito criança, Vodoca. Ela era gerente, coordenadora de educandários leprosos, eu morava em Belém, e onde ela cuidava de crianças filhos de leprosos. E na época, né, tinha esse nome e tudo, e eu, uma criança, filha de negros, pobres, abaixo da linha da pobreza, e que não tinha acesso a quase nada. E ela, por eu ser afilhada de uma das pessoas que tinham filhos no educandário, ela fez o maior milagre da minha vida. Ela mandava livros para mim. E eu sou produto de educação. Porque os primeiros livros que eu li na vida, eu devo a Vodoca. E eu nunca esquecerei dessa mulher. Uma mulher negra, alta, que não bola, no alto dos seus 70 anos, meu irmão. Diga o nome dela, Vodoca. Vodoca. Mais uma pessoa. Vamos lá? Vou escolher voluntário, hein? Ou voluntária. Já tem. Professora Roselânia. Ela foi diretora da escola José Bonifácio, uma escola que tem um projeto lindíssimo, antirracista. Ela trabalha hoje na
na Coordenadoria de Educação Específica, ele está conosco ainda, ajuda muito na questão do antirracismo. Vó? Professora Roselânia, diga o nome dela. Professora Roselânia. Muito obrigada, foi um grande prazer. Hã? Que linda, viu? É essa rede. Muito obrigada, foi um grande prazer. Obrigada por tudo.